A primeira coisa que eu quero te falar é: Pro, deu branco, esqueci o sinal. Puxa vida, não acredito nisso. A primeira coisa e muito importante é que você entenda que esquecer um sinal é algo natural. Gente, ó, já aconteceu com vocês? Eu tenho certeza que já aconteceu, tá? Mas aí tenta fazer essa alusão aqui dessa referência que eu vou te falar agora. Já aconteceu com você de você estar conversando com alguém na sua língua mesmo, né? Na nossa língua, que é igual eu estou conversando com vocês, e aí você chega para a pessoa e fala assim: Nossa, esqueci o que eu ia falar para você. Nossa, estava aqui, ó, na minha cabeça aqui, ó, o que eu ia falar para você. Ai, esqueci. Já aconteceu isso com você? Sabe, você vai conversar com a pessoa ali, ó, aquele assunto, X assunto, e na hora que você chega na frente da pessoa, você esquece. Já aconteceu? Comenta aí para mim. Vamos ver se você já passou por esse tipo de situação. Já aconteceu, Mayara, já aconteceu, muito bem. Já sim, Jane, muito bem. Hum, que legal, que legal. Sabe por quê que eu comecei essa aula de hoje te perguntando isso? Por algumas questões importantes. Veja bem, a Libras é uma língua, assim como qualquer outro idioma, como o espanhol, como o inglês, como o alemão. Então, você esquecer o sinal é algo natural. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Não fique se cobrando, né? Nossa, eu esqueci aquele sinal, que raiva, que raiva. E você fica remoendo aquilo, e a ponto de você achar que Libras não é para você, a ponto de você achar que, puxa vida, eu estudo, estudo, estudo e esqueço o sinal, isso aí não vai servir para mim, a ponto de você achar que não tem mais idade para aprender Libras. Então, a primeira coisa, gente, anota isso e entenda o que eu estou querendo te falar, tá? Esquecer um sinal é natural, simplesmente porque Libras é um idioma, é uma língua. Assim como qualquer outro idioma, como o inglês, como se você esquece no seu próprio idioma alguma coisa, né, alguma palavra, ou na hora que você vai falar algo você acaba esquecendo, quiçá na Libras, né? Então a primeira coisa, deu branco, o que que você deve evitar? Ficar se cobrando, ficar matinando aquilo, né? Nossa, esqueci o sinal, puxa vida, Libras não é para mim, puxa vida, acho que não é isso, né? Ah, e tal, tal. Primeira coisa, gente, veja isso como algo natural, tá? Quando você esquece uma palavra ou quando você esquece o que você ia falar, né? Numa determinada situação, num determinado contexto, o que que você faz? Você procura outras maneiras, né? Você vai ali pelas laterais do assunto para você tentar falar para a pessoa o que você quer falar, né? Vou dar um exemplo na prática para não ficar tão confuso. Por exemplo, eu quero falar de uma padaria com nome específico. Por exemplo, padaria Capelli. Estou dizendo aqui aleatoriamente o nome de uma padaria. E aí você fala, ai, sabe aquela padaria que fica em tal lugar, perto de tal lugar, e não sei o que, tal lugar, nananã, nananã, sabe? Ai, como que é o nome daquela padaria? Aí a pessoa, a padaria tal. Ai, essa mesmo. O que que você fez quando você esqueceu o nome da padaria? Você contextualizou a situação. Você contornou aquilo. Isso faz parte do processo da interpretação contextualizada. Quando você vai falar para o surdo, você esqueceu o nome do lugar ou o sinal, você fala para ele, ai, ó,
perto de lá, não sei o que e tal. Ah, conheço, conheço. Pronto, gente. Você contornou de uma maneira que foi parar no mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. Então, duas coisas importantes, tá? Já logo de cara aqui para você no início da nossa aula. A primeira coisa importante e essencial para que você entenda, muito essencial, inclusive, esquecer um sinal é natural. Pronto. Tendo isso em mente, tendo isso, né, aí já concretizado na sua cabeça, aí está a importância de você aprender a contextualizar as situações. Quando você aprende a contextualizar as situações, naturalmente, o medo, né, a insegurança de dar branco ou de você esquecer um sinal quando vai conversar com o surdo ou interpretar, ela reduz, porque você tem um outro recurso, que é o recurso da contextualização de sinais, tá? Um outro ponto muito importante e indispensável também na questão de dar branco, né, na hora de você sinalizar, é o aumento de vocabulário, tá? Gente, aprender vocabulário, aumentar vocabulário é essencial, porque pode sim acontecer de você estar interpretando alguma coisa ou conversando com o surdo e não saber o sinal. Na verdade, não é nem que deu branco, não é nem que você esqueceu o sinal, é que você não sabe mesmo o sinal. Essa técnica de você contextualizar, como nós fazemos no nosso idioma, né, no português, também funciona na questão de quando você não sabe o sinal. Não é nem que você esqueceu, eu já aprendi esse sinal e esqueci. Não, é que você, de repente, não sabe mesmo o sinal, nunca viu. E aí você contextualiza, tá? Muito bem, gente. Então, ó, 3 pontos importantes, tá? Primeiro, esquecer um sinal é algo natural. Segundo, a importância de você aprender e aplicar a contextualização dentro de uma interpretação. Terceiro, a importância de você ampliar o seu vocabulário junto com o contexto, né? Eles caminham juntos. E agora, o quarto, que é onde nós vamos também treinar aqui na prática juntos, a importância do uso de classificadores. Mas aí vem uma questão, vem uma pergunta, principalmente se você é iniciante na Libras, tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que são classificadores? Você tem uma noção do que são classificadores? Você já ouviu falar de classificadores? Manda para mim aí nos comentários que eu vou ler aqui. Vamos ver. Classificadores nada mais é um recurso da língua de sinais, não só da Libras, de todas as línguas de sinais, um recurso que vai te ajudar na hora de interpretar, na hora de uma interpretação. Algumas pessoas confundem os classificadores com mímica, para vocês terem uma ideia aí mais ou menos do que é. Qual é a diferença? A mímica ela faz parte, sim, de uma estrutura linguística, mas os classificadores é mais específico, porque nós temos vários tipos de classificadores. Vou dar um exemplo aqui para você entender visualmente o que é um classificador. Por exemplo, o sinal de água. O sinal de água nós vamos fazer assim, ó, a mão em L, tá vendo como você tá vendo aqui o formatinho de um L? Você encosta o dedão aqui no queixo e você faz esse movimento aqui balançando o dedo, tá? Esse aqui é o sinal de água. E qual é o classificador de água? O classificador de água, você pode fazer assim, ó, tá? Que é como se você estivesse com um copo de água na mão e você bebe, tá?
Resumidamente, classificador é isso. E o que tem a ver essa explicação, né, do que é o classificador com o deu branco na hora de sinalizar? Gente, o recurso dos classificadores é algo valioso na hora da interpretação. Se você domina os classificadores, na hora vai fazer uma lâmpada, sabe? Imaginem uma lâmpada aqui, ó, na sua cabeça, que você vai encontrar um jeito de falar para o surdo, de mostrar para o surdo aquele sinal que você esqueceu, aquele sinal que deu branco. Você vai dar um jeito, você vai usar um classificador que vai remeter aquilo que você quer falar, tá? Então, classificadores é um recurso muito valioso na hora, né, se acontecer, de dar um branco aí na sua sinalização. Olha que legal esse comentário aqui da Antônia. É um recurso que fica visível. Exatamente, Antônia. Exatamente, é isso mesmo, tá? Legal. Bom, agora eu queria falar para você que existem dois tipos de interpretação. Existe a interpretação consecutiva e existe a interpretação simultânea. Então, existe dois tipos de interpretação: interpretação consecutiva e interpretação simultânea. Por que é importante eu ressaltar aqui, né, na minha colinha para a aula de hoje, por que é importante que você entenda esses dois tipos de interpretação e o que tem a ver esses tipos de interpretação com a aula de hoje? Gente, o recurso que você vai utilizar quando der branco na hora de sinalizar para o surdo, na hora de uma conversa, ele está interligado com o tipo de interpretação que você está passando. Exemplos na prática. Primeiro, o que é uma interpretação consecutiva? Uma interpretação consecutiva, a grosso modo falando, né, é uma interpretação onde você tem tempo para pensar. Então, por exemplo, eu chego aqui para você com um texto, né, um papelzinho aqui com um texto e falo assim: Aline, tá vendo esse texto aqui? Esse texto é um discurso que vai ser falado na igreja hoje. Você pode interpretar esse texto na sexta-feira à noite? Isso significa que você tem a hoje, tem a quinta, tem a sexta-feira durante o dia, para treinar aquele texto. Isso é uma interpretação consecutiva. Ou seja, primeiro você recebe o material e depois você interpreta, tá? Neste caso, eu te dei um exemplo de uma interpretação consecutiva a longo prazo, né? Ou seja, você tem 3 dias para preparar o material para depois interpretar. Mas existem também interpretações consecutivas que você tem um tempo menor de preparação e de estudo. Exemplo. Em um certo momento da minha vida, eu trabalhava aqui na cidade de Sorocaba, em uma central de intérpretes, onde eu acompanhava os surdos. Eu acompanhava os surdos no médico, acompanhava no psicólogo, acompanhava em consultas, acompanhava na prisão, já aconteceu de eu ter que interpretar dentro de uma prisão, de uma cadeia. Enfim, acompanhava os surdos, é um projeto que tem aqui na cidade, onde eu era uma das intérpretes. E aí, gente, já aconteceu em algumas situações da gente chegar em um consultório médico, né? E o doutor falar algo muito específico da área dele, que eu ou não sabia o sinal ou precisava de um recurso visual para explicar para o surdo.
Esse tipo de interpretação não necessariamente precisa ser simultânea. Às vezes, por exemplo, o médico ele tinha um recurso ali, né, algo ali vamos dizer assim, uma chapa, né? E aí ele ia apontando e mostrando os pontos, aqui tá, né, o pulmão, não sei o que e tal, e eu ia fazendo uma interpretação simultânea com o auxílio visual. Quando eu não sabia algo, eu falava para eles, eu falava para o surdo, ó, espera um pouquinho. Doutor, então deixa eu ver se eu entendi. É isso, isso, isso? Então tá bom. Daí eu explicava para o surdo. Gente, vocês estão entendendo a interpretação consecutiva? Então, quer dizer que se na hora der um branco ali, puxa, não sei sinalizar isso e tal, relaxa. Primeiro pensa e se coloca no tipo de interpretação que você está. É uma interpretação consecutiva? Você tem o direito de um recurso visual, você tem o direito de escrever. Se você esquecer o sinal, você pode usar ali, ó, deu branco na hora de sinalizar a escrita. Mostrar vídeos, é uma interpretação consecutiva. Peraí um pouquinho, vou mostrar um vídeo aqui para o surdo, ó, e tal, entendeu, e tal, e tal. Principalmente para quem trabalha em atendimento, para quem trabalha em recepção, para quem trabalha em um consultório médico, para quem é dentista, psicólogo. Essas técnicas da interpretação consecutiva são para você, tenho certeza. Porque não é nada que você precisa fazer ali na hora, tal, né? Não é uma interpretação simultânea. Então, usem e abusem de um tipo de interpretação onde você tem um tempo para preparar o material. Isso faz toda a diferença na hora de sinalizar, tá bom? Muito bom, vamos lá. Bebam água, gente. Tá muito calor. Senhor, tô derretendo aqui. Peraí, gente, deixa eu pôr mais um pouquinho de água aqui no meu copo. Beleza. Vocês estão entendendo, gente? Legal, que bom. Isso, Ricardo. Aquelas interpretações que são realizadas na TV, aí, gente, depende muito do tipo de trabalho, tá? O Ricardo fez uma pergunta aqui nos comentários. É como aquelas interpretações que são feitas na TV? Então, Ricardo, depende, porque assim, pode acontecer de quando você trabalha numa interpretação, né, na televisão, já aconteceu comigo também, você tem o conteúdo programático antes. Isso ajuda muito. Porque se tiver alguma coisa no conteúdo programático que você não sabe, para não dar branco na hora de sinalizar, você já corre atrás daqueles sinais, já corre atrás do preju, né? Mas pode acontecer, já aconteceu comigo, de chegar no lugar e você não saber nada do que vai ser falado. Você não tem ideia do que vai ser falado. Você só vai, entendeu? Só vai. Gente, essa é a vida do intérprete, tá? Pode acontecer de você ter um material antes, você já ter uma ideia do que vai ser falado, assim como pode acontecer de ser uma interpretação simultânea, onde você chega lá no lugar, só tem que interpretar, mas você não sabe, né, o que é o assunto. Pode acontecer, gente. José, liga o ar aí, professora. Olha, José, queria, viu? Porque tá muito calor hoje, Senhor Jesus. Gente, tô sofrendo aqui com esse calor, viu? Tô sofrendo. Muito bem, legal. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, esse é um tipo de interpretação consecutiva, né? Como eu acabei de falar para vocês, é um tipo de interpretação onde você tem um tempo para pensar, tem um tempo de preparar o material, e esse tempo ele pode ser longo ou não, tá? Pode ser um tempo mais curto também, como é o exemplo da consulta médica que eu dei aqui para vocês, tá bom? E agora, gente, nós vamos falar sobre a interpretação simultânea, tá? Entre esses dois tipos de interpretação, a interpretação consecutiva e a simultânea, fica muito claro aqui para mim, e acredito que para vocês também, fica claro, né, que a maior
possibilidade, a maior chance de você esquecer um sinal ou dar branco na hora de sinalizar é dentro de uma interpretação simultânea, né? Visto que a interpretação consecutiva você tem um tempo maior de preparação. Então, a parte da aula deu branco na hora de sinalizar em Libras, o que devo fazer e o que devo evitar? Ela está mais voltada para o tipo de interpretação simultânea, tá? Então, veja bem, quando você interpreta simultaneamente, significa que uma pessoa está falando do seu lado, ou você está interpretando em algum lugar, um evento, uma palestra, né, alguma coisa do tipo, e você tem que sinalizar tudo ali na hora, tá? Numa conversa com um surdo, pode acontecer de você esquecer um sinal, dar branco na hora de sinalizar? Pode, gente, normal. Lembra do que eu falei para você no começo dessa aula, né? Como você esqueceu o português, uma palavra em inglês, é normal. Mas você tem mais tempo para respirar e para procurar outros recursos, classificadores, enfim, para conseguir consertar aquela situação, aquele erro. Numa interpretação simultânea, isso se torna um pouco mais justo, um pouco mais apertado, porque você não dá para você parar a interpretação, ir lá no dicionário, né? Ou ir lá, você que é aluno, ir lá no grupo VIP, tô no meio de uma interpretação, como é o sinal de escola? E fica esperando eu responder. Não dá, né, gente? Não dá para fazer isso, não. Né? Então, numa interpretação simultânea, aí o negócio fica um pouquinho mais apertado, o que é normal de acontecer. E aí, a gente vai para uma questão importante. O uso de classificadores, o uso de ampliação de vocabulário, o uso de contextualização, tá? Eu peguei uma frase aqui para a gente colocar isso na prática. É uma frase simples, mas que se você entender o que eu quero passar com essa frase, você vai conseguir aplicar em coisas mais específicas, né? Então, olha só, a frase é: amanhã na escola tem prova, tá? Primeiro vamos sinalizar a frase. Amanhã na escola tem prova. Vamos lá. Amanhã. Amanhã você vai fazer assim, ó. Abre a mãozinha, abaixa o dedo do meio aqui, né, o dedo médio, coloca na têmpora e puxa para cima. Amanhã. Amanhã. Pode ser aqui, ó, onde eu tô fazendo um pouquinho mais para baixo, ou aqui um pouquinho para cima, tá? Amanhã. Amanhã. Esse é o sinal de amanhã. Amanhã na escola tem prova. Lembre-se também, gente, que a estrutura da Libras é diferente da estrutura do português. Então, essa frase, ela fica: amanhã escola, prova. Pronto. Amanhã escola, prova já é suficiente para o surdo entender que amanhã tem prova. Então, ó, amanhã, escola. Você vai fazer o sinal de casa, igual eu estou fazendo aqui, mais estudar. Esse é o sinal de escola, ó. Escola. Escola. Prova. Prova. Ó, palma da mão aberta, virado para você, prova, prova, tá? Então, de novo, amanhã, escola, prova, prova, ok? Essa é a frase. Por que que eu escolhi essa frase para a gente praticar aqui hoje? Veja bem, quando eu sinalizo amanhã, escola, prova, vamos supor que você... Imagina essa situação, tá? Ó, agora foca aqui em mim e imagina que você está nessa situação. Imagina que alguém está falando, amanhã na escola tem prova. E você esqueceu, deu branco no sinal de escola. Putz, não lembro como é que é o sinal de escola. O que que você faz? Eu vou te dar duas soluções. A primeira solução é, você faz amanhã, lá no lugar de estudar, prova. Essa é uma solução.
Segundo, amanhã, lá no lugar de escrever, de aprender, tem prova. O mais correto de tudo, se você me perguntar, Pro, o que é o mais certo nisso? Com certeza é você sinalizar escola, né? Mas, gente, se na hora você esquecer o sinal de escola, você usa os recursos que você está aprendendo na aula de hoje. O que você não deve fazer de jeito nenhum em uma interpretação simultânea quando der branco ou você esquecer o sinal? Sabe o que é? Você não pode, não deve, de jeito nenhum, nunca inventar um sinal. E sim contextualizar a situação. Então, grava isso, gente. Não invente sinal. Ah, eu acho que vou criar um novo sinal de escola. Agora vai ser assim, ó. Pum, pum, e pronto. Não, tá? Não invente sinal de jeito nenhum. Até porque você não é surdo, você é ouvinte, e isso vai dar BO. Vai dar trabalho para você depois, viu? Então vamos lá, de novo, vamos trabalhar em cima dessa frase. Amanhã, ó, amanhã, no lugar, ó, o lugar, ó, no lugar de estudar, prova, no caso de você esquecer o sinal de escola, tá? Ou amanhã, lá no lugar de escrever, ó, segura o lápis com a mão e escreve, tá vendo? De escrever, de aprender, prova, prova, tá vendo? É uma das maneiras de você, né, contextualizar a situação no caso de você esquecer o sinal de escola, tá bom? Não inventar sinal e sim contextualizar a situação, tá? Agora vamos pegar mais uma frase aqui, ó. A frase é: a professora começa a aula 7 horas da manhã. Então, a professora começa a aula 7 horas da manhã. A professora, então a frase fica: professora começar a aula 7 manhã, quando a gente passa para Libras, né? Professora, você vai fazer a letra P, então, ó, você vai levantar, vai fazer o número 2 aqui, igual eu estou fazendo, vai colocar o dedão no meio e vai jogar de um lado para o outro. Ó, esse aqui é o sinal de professor ou professora. Então, ó, professora ou professor, né? Daí depende do contexto. Começa, palma da mão aberta, dedos unidos, começa a aula 7. É só você abaixar o indicador, colocar o dedão bem pertinho. 7 da manhã. Ó, vai fazer em 5 e cravar em cima da outra mão. Manhã, manhã. Então, ó, professora começa aula 7 da manhã. Dentro dessa frase, agora a gente vai supor, a gente vai imaginar que você esqueceu o sinal de professora ou o sinal de professor. Vamos dizer que, sei lá, você não usa muito esse sinal, né, de professora, professor, e aí você acabou esquecendo. O que você pode fazer nessa situação? Se acontecer de eu esquecer o sinal de professor ou professora, eu faria assim, ó. Ah, a pessoa que ensina começa a aula 7 da manhã. Um exemplo. Ou senão assim, a mulher que ensina lá na escola começa a aula 7 da manhã. E às vezes o surdo mesmo fala, professora? Professora. Ah, tá, entendi. Às vezes ele mesmo fala. Acontece de forma natural, entendeu? Gente, pode acontecer de você esquecer um sinal que não dê para usar esses recursos que eu estou te falando agora. Sabe o que você pode fazer também que funciona? A datilologia. Você soletrar.
Só que se eu falar para você que a datilologia, que a soletração funciona sempre, gente, fica tranquilo. Quando você esquecer um sinal, deu branco, é só soletrar. Tudo certo. Eu estarei mentindo para você, porque não são todos os surdos que são alfabetizados. Às vezes você vai perder maior tempo lá soletrando professora. Você fica 2 horas lá soletrando e o surdo vai olhar para você assim. Hum, hum, não vai entender nada. Porque ele não sabe o que é a palavra. Ele não é um surdo alfabetizado. Então, o recurso da soletração, ele funciona, mas nem sempre, tá? Se eu falar para você, soletra e tá tudo certo, eu estou mentindo, ok? Tudo bem, gente? Até aqui, compreendendo? Lembrando que perguntas de sinais que não fazem parte da aula, aproveita o Prosa e Libras. Legal, gente. Bom, agora a nossa terceira frase é o seguinte. Eu quero ressaltar aqui para você o uso de classificadores em uma interpretação simultânea, que é o que a gente está treinando aqui, tá? Imagine que todos esses tipos de interpretação, eles são simultâneos, tá bom? Espera aí, mais um gole de água. Gente, eu tenho um sério problema aqui no meu escritório. Vou compartilhar com você que está aí me assistindo aqui no ao vivo e a cores. Olha só, eu estou passando muito calor dentro desse escritório, muito calor mesmo. Estou suando aqui, ó. Mas, se eu abrir a minha janela, eu tenho certeza que vai entrar os bichinhos, que vocês já conhecem, né? Quem acompanha a gente aí há mais tempo já conhece a saga dos bichinhos. E, gente, como é que eu vou dar aula aqui com o bichinho passando? Zum, zum, zum. Daí vai acontecer igual aconteceu nos prosas e libras, né? Eu vou ter que parar a aula, pegar o chinelo, matar o bichinho e depois continuar a aula. Mas tá calor, hein? Produção, o negócio é a gente colocar aí, ó, já coloca aí na planilha um ventilador. Vou precisar. Acho que o ventilador vai melhorar a minha situação aqui. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos continuar então. Daqui a pouco eu vou abrir a janela, tenho certeza. No final da aula, que daí se entrar bichinho, não vai ficar me atrapalhando. Agora a gente vai treinar uma frase com o uso de classificadores, tá? E, ó, de brinde, eu vou entregar para você aqui nessa aula 2 tipos de classificadores diferentes, hein? De brinde, ó, você vai sair daqui dominando 2 classificadores ainda. Ó, agora a gente vai treinar a frase da seguinte maneira, com o uso de 2 classificadores, tá? Eu quero beber água. Lembrando, gente, que são frases simples, porque não adianta eu começar com você com as frases mais complexas e você não passar pela etapa do aprendizado de frases simples, né? E aí depois você vai evoluindo. Então, eu quero beber água. O eu, você aponta para o seu peito, eu, né? Indicador aqui, ó, aponta para o peito, eu. O quero, né, ó, você usa essa configuração de mão aqui, palma para cima e puxa para você. Eu quero. Se a gente for fazer essa frase sinal por sinal, nós vamos fazer aqui, ó. Eu quero beber água. Sinal por sinal. Eu quero beber água. Beleza? Essa é a frase sinal por sinal. Só que aí, vamos supor que você esqueceu o sinal de água, ou até mesmo, gente, nessa frase, você nem precisa necessariamente esquecer o sinal de água. De repente, você quer usar mesmo um classificador para mostrar isso, né? Eu quero beber água. Então, olha que legal, você pode usar o classificador de beber água de 2 situações diferentes, 2 maneiras diferentes. O primeiro é esse, que você já conhece, que eu passei para você aqui no começo da aula, né? Como se você estivesse segurando um copo, aí você vai lá e bebe água, ok?
O segundo é esse aqui, ó. Que é como se você estivesse bebendo água de um rio, bebendo água diretamente de alguma fonte. Legal, né? Porque aí, inclusive, você até economiza sinais numa interpretação. Né? Você vai lá e, ó, bebe a água, tá? Então, o uso de classificadores dentro de uma contextualização funciona muito bem para quem esquecer ou não lembrar ou não souber algum sinal em Libras, tá bom? Agora, gente, uma coisa muito importante que eu queria falar para você, muito importante mesmo, tá? Eu disse para você nessa aula o que você deve evitar, o que você não deve fazer de jeito nenhum em uma interpretação. Inventar um sinal. Não, não inventa um sinal. Mas, abro parênteses, que existe um recurso que você pode combinar com o surdo. Quando você está interpretando em situações muito específicas, para exemplos, situações que não têm sinal, você pode combinar com o surdo um certo sinal. Eu vou dar um exemplo. Durante 4 anos da minha vida de intérprete, eu interpretei no ensino superior, em uma faculdade, em outra cidade. E quando eu acompanhei a surda ela fazia o curso de arquitetura, gente. De arquitetura, que é um curso que tem muitas palavras técnicas. E aí, dentro da faculdade, específica daquela faculdade, tinha uma plataforma. E aquela plataforma não tinha sinal. Era uma plataforma específica da faculdade, né? E eu combinei com ela um sinal, e toda vez que eu fizesse aquele sinal, ela ia entender que era a plataforma. Só que se eu pegar uma outra surda de um outro lugar, de uma outra cidade, fazer o mesmo sinal, a surda não vai saber o que é, porque eu combinei com ela o sinal. Era uma coisa minha e dela para a gente usar naquele período de faculdade, pronto, acabou, tá? Então é normal esse tipo de situação respeitando a ética do intérprete de Libras. Ok? Belezinha, gente? É só para quem está participando das aulas de quarta-feira. Presta atenção. Em breve haverá novidades. E nós abrimos a nossa lista de espera do Libras Plus 2.0. Então, se você tem interesse de verdade em fazer parte da nossa turma fechada Libras Plus 2.0, entra na lista de espera. Mas só entra na lista de espera se você estiver certeza. Certeza. Se você está na dúvida, não entra. Não entra. Ah, não, Pro, eu tenho certeza que dessa vez eu quero fazer parte do Libras Plus 2.0, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o Libras Plus 2.0, envia um e-mail para contato@integrasurdos.org.br. Tá aqui embaixo, ó, a produção colocou. Esse é nosso e-mail. A minha equipe vai te atender. Qualquer dúvida que você tenha, manda um e-mail aqui. A lista de espera já está disponível para as pessoas que têm interesse. Ok, gente? Muito obrigado pela participação. Aqui com a gente, você consegue mudar de vida através da Libras. Eu e toda a minha equipe acreditamos em você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.